Olá, me chamo Eduardo. Eu estou com uma necessidade na empresa onde eu trabalho de fazer a publicação de uma oferta de software como serviço no marketplace da Microsoft. Eu nunca fiz isso, vai ser a minha primeira vez e queria aproveitar a oportunidade para documentar esse processo nesse vídeo e testar uma nova metodologia de desenvolvimento, um novo processo ou sistema para a geração de software utilizando inteligência artificial, mas de uma maneira mais estruturada, mais profissional, não como algumas abordagens que vi por aí de vibe coding, ou seja, digitação caótica de prompts para a geração de código, o que costuma resultar em coisas aí meio de qualidade duvidosa. Então, qual que é o objetivo? É desenvolver um microserviço especializado na gestão de locatários, assinaturas e cobranças de SaaS publicados no marketplace da Microsoft. Esse serviço ele precisa ser genérico o suficiente para que possa ser reaproveitado para uso na gestão de múltiplos produtos SaaS publicados. E vai integrar também o Entra ID como provedor de identidade. Qual que é o problema que eu tenho hoje? Pouco tempo disponível, precisamos implementar essa integração com velocidade e essa integração me parece um tanto intimidadora à primeira vista. Mas temos à disposição IAs de estado da arte para nos auxiliar. Qual que é o problema de utilizar IA? É que elas possuem uma janela de contexto limitada, o que impede de construir coisas muito grandes sem uma deterioração significativa na qualidade das saídas. Inconsistência entre múltiplas gerações. Cada novo pedido de ajuste à inteligência artificial pode introduzir overengineering, tornando o projeto mais caótico e inchado a cada iteração. Ou seja, cada pedido de ajuste que você faz, sem especificar com qualidade o que você precisa, ele vai inventar um monte de coisa que não é necessário para o projeto e ele vai ficar cada vez mais caótico e inchado. Então, mais código desnecessário gerado, resultando em maior consumo de tokens e contexto deteriorado. A inteligência artificial que a gente vai utilizar é o Claude Opus 4.5. Ele é certeiro, mas é muito caro para desperdiçar sua capacidade com prompts preguiçosos e iterações não planejadas, que é o que costuma se fazer em outras abordagens de vibe coding que eu vi por aí. A solução para esses problemas exige que a gente faça um planejamento minucioso para que a gente consiga acertar o alvo num primeiro lance, com o mínimo de ajustes subsequentes. Para isso, criamos um sistema ou processo de desenvolvimento de software multi-etapa, em que cada etapa cabe perfeitamente bem dentro da janela de contexto de uma única conversa com o cloud e fornece, além do código pedido para aquela etapa, instruções com o contexto necessário para a próxima etapa iniciada em uma nova janela de contexto. Então é assim, a gente fornece um primeiro prompt bem planejado com a estrutura
básica do nosso sistema. Ele faz as edições do nosso template e no final gera um texto que descreve o que precisa ser feito na próxima etapa, para que a gente consiga utilizar essas instruções numa nova janela de contexto. Essa solução otimiza o consumo de tokens, pois cada etapa é executada em uma janela de contexto limpa. Então, o que a gente tem hoje? Cloud Opus 4.5 para implementação. Desenvolvemos um template de projeto FastAPI, bem documentado. Criamos as skills que dizem ao Cloud como utilizar esse template e produzimos uma especificação enxuta do domínio, ou seja, quais as entidades que a gente vai precisar monitorar no nosso sistema, que são os locatários, as assinaturas, os planos, os eventos de webhook do marketplace e suas principais invariantes e estados válidos. O que a gente vai fazer depois é submeter essa especificação técnica do sistema ao template contendo as skills descritas para o cloud, fornecendo um prompt com instruções para gerar o nosso software. Eu não sei se isso vai dar certo, mas se der certo eu vou publicar esse vídeo, então se você está vendo isso daqui é porque deu certo. Aqui temos uma visão geral da arquitetura proposta por esse template. Não vai ser necessário 3 fatias como essa, é apenas uma sugestão. Caso fosse um sistema maior, a gente poderia fatiar ele em subdomínios e de modo que cada subdomínio coubesse em 2 ou 3 janelas de contexto com algumas iterações. No nosso caso são poucas classes, então acho que cabe tudo em uma única fatia. Aqui eu trago uma visão geral de como que vai funcionar. Então, cada documento desse daqui, ele é um markdown, é um formato de texto otimizado para leitura por inteligências artificiais. Então, nesse daqui eu descrevo descrevo o cerne do sistema, né? Quais as classes, as entidades principais, os estados pelos quais essas entidades passam e as regras de validação principal, ou seja, as invariantes do domínio. Eu tenho uma skill que ela diz para o Cloud como que ela tem que utilizar essa descrição para editar o meu template de aplicativo FastAPI. Aqui eu tenho a estrutura básica de arquivos dele. Tem um documento Leia-me, onde ele descreve essa arquitetura aqui, qual que é a responsabilidade de cada pacote, e de modo que a gente consiga reaproveitar esse template e ter tudo no mesmo padrão. No final dessa primeira etapa, que acontece dentro dessa janela de contexto, ele gera um outro documento que contém o contexto e as instruções para a execução da etapa 2, que tem as instruções para implementar as ações e as features na camada de aplicação, ou seja, são as transações, as operações que são realizadas
na camada de domínio, que é o cerne do sistema. No final dessa etapa, ele faz as edições aqui no nosso template e na documentação, no README, e no final do processo ele gera um outro documento com o contexto e as instruções da etapa 2 para a etapa 3, que é onde ocorre a implementação dos endpoints de API, ou seja, aquilo que vai ficar exposto para os clientes, né, os usuários da aplicação. Quando eu falo cliente, pode ser um aplicativo front-end, pode ser um aplicativo de celular que vai acessar essa API. No caso, que é um software que eu vou utilizar para fazer gestão de locatários de SaaS, provavelmente vai ter um front-end para eu poder acessar as coisas e fazer gestão das assinaturas, dos locatários, dos planos e ver coisas relacionadas à cobrança. Então ele vai gerar esse contexto e eu vou ter um outro documento, um outro modelo de documento com instruções para criar os endpoints de API. Então, alimentado com o contexto da etapa anterior. Então, tem uma skill aqui que ele recebe como input essas instruções com esse contexto para instruir o cloud para fazer as edições no template desta etapa. Então, aqui, nesse momento, ele vai ter o contexto das execuções anteriores e também o estado atual do projeto. E no final ele tem uma outra skill aqui para gerar um documento com as dependências do projeto que ele precisa instalar. No final ele pode gerar uma descrição dessa API para poder gerar, para a gente poder alimentar numa outra etapa para gerar a interface gráfica do nosso aplicativo. Então, funciona assim. Agora a gente vai olhar para esse template do qual eu tenho falado e qual que é o formato. Ele tem essa cara aqui, basicamente a documentação de um projeto de API web, que eu extraí de um projeto que eu desenvolvi e eu classifiquei cada seção dele como arquitetura rígida ou implementação livre. Dentro de arquitetura rígida, eu coloco tudo aquilo que não muda de uma implementação de um software específico para outro. Tudo aquilo que é crítico para o sistema e não muda ou muda muito pouco e eu preciso disso para garantir a consistência. Então isso daqui é como se fosse o esqueleto de qualquer projeto. Tudo que tiver dentro de implementação livre, eu digo que o agente ele tem liberdade para modificar. Então, é tudo aquilo que é específico de um projeto de software para outro, ou seja, quais as entidades, as ações que são realizadas sobre essas entidades e também exemplos de código que quando eu quero especificar a forma como ele deve escrever algumas coisas. Aqui é a visão geral da arquitetura, como que ele está estruturado. Esse é o diagrama de dependências, como é que funciona o mecanismo de injeção de dependências do aplicativo.
Isso aqui segue mais ou menos o mesmo padrão para qualquer projeto Fast API. Aqui são detalhes técnicos que não vou passar por tudo isso, mas aqui eu acho que é uma coisa importante falar que num aplicativo web você tem uma etapa onde você faz a autenticação, que ele extrai o token de autenticação a cada requisição. E quando se fala em SaaS, é sinônimo de aplicativo multilocatário. Então você vai ter que extrair um identificador de locatário que vai estar no token de autenticação. Então, e numa segunda etapa, ele vai requisitar esse token para instanciar o banco de dados que vai ser utilizado durante todo o ciclo da requisição até produzir uma resposta. Então é isso. A seguir eu vou submeter esse template para o agente fazer as edições. A gente vai começar uma nova conversa e novamente fazer uma chamada para a nossa primeira skill. Aqui chegamos ao final da implementação. Eu espero que tenha dado tudo certo. Vamos dar uma inspecionada aqui no projeto. Acho que tem algumas coisas para a gente corrigir aqui. Ficou faltando ajustar algumas variáveis de ambiente que o aplicativo requer, mas aí eu já defini as variáveis de ambiente e está tudo certo. Deve funcionar. Então é isso. Geramos um software utilizando essa metodologia aqui, esse processo, em que eu utilizo 3 janelas de contexto novas com uma passagem de contexto entre uma etapa do processo e outra, para não precisar consumir muitos tokens, porque cada vez que você manda uma mensagem, maior vai ser o consumo, porque ele vai enviar todo o histórico anterior para a inteligência artificial. Então, é uma forma bem otimizada de fazer as coisas. Eu acho que tem algumas coisas a aprimorar nessa técnica, mas parece bem promissor. Apesar de eu ter que fazer ainda alguns ajustes, mas para uma primeira tentativa eu acho que deu certo. Aqui uma visão geral de como que eu estou enxergando esse processo e para onde que a gente pode evoluir. Você tem como entrada documentos com especificação técnica do produto, as skills que o Cloud vai utilizar e o template. Então,
cria-se uma instância do template, ou seja, uma cópia que será utilizada para a edição. Dadas as especificações, ele vai fazer as edições no template, vai produzir algumas saídas, e uma dessas saídas é o contexto com conhecimento das operações de entrada e saída da API, ou seja, qual que é o formato de dados que a API espera como entrada e o que ela fornece como saída. E isso é útil para depois a gente automatizar também o processo de geração de um front-end, ou seja, um aplicativo de interface gráfica para acessar essa API. Então, provavelmente vai ter um template também que ele vai seguir para fazer as edições, a especificação de como tem que ser e o conhecimento da estrutura e das operações na API. Então, com isso a gente consegue gerar também o front-end e produzir como saída um aplicativo web para acessar a API que é produzida. O que acontece aqui é bastante importante porque eu coloquei uma seta bidirecional aqui. Porque nessa etapa o Cloud ele precisa conhecer o que o processo de implementação do front-end requer como formato de saída. Então, ele vai ser mais preciso na elaboração desse documento, e porque ele vai conhecer o que esse processo espera para produzir com maior precisão o aplicativo de front-end. Então, você tem uma passagem de contexto aqui, porque ele conhece o que a próxima etapa no processo espera e essa etapa do processo de produção do front-end vai ter um conhecimento preciso da estrutura da API. Então, isso utilizando múltiplas janelas de contexto. Não precisa ser tudo em uma só, até porque eu acho que não caberia. Então você tem muito mais qualidade, sem deterioração do contexto. Então você vai ter saídas muito mais precisas porque você já especifica tudo que você precisa na primeira tacada. Então a intenção é que cada vez mais a gente melhore esse processo para geração de software com precisão, ser mais certeiro nisso daí. Então, por que eu digo geração de software ao invés de geração de código? Porque a gente não está gerando peças isoladas de código, mas um software completamente funcional com essa abordagem. Então, eu acho que o esforço ele vai ficar mais nessa etapa aqui de elaboração de especificação técnica de produto e menos em minúcias de sintaxe e linguagem de programação. Então, eu acho que muito do trabalho de desenvolvimento vai migrar disso daqui para isso daqui. Por que isso daí é bom? Dá para trabalhar num nível de abstração maior, gastar mais tempo entendendo o problema do cliente
de quem vai utilizar o seu software do que em minúcias de programação. Então eu acho que a tendência, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensem, é que haja uma melhoria na qualidade dos produtos de software. Então, estou bastante otimista com essa nova abordagem. Depois eu fiz uma pesquisa sobre isso, me parece que já existe um negócio chamado Spec Driven Development, inclusive tem um modelo aqui que a Microsoft descreve sobre como fazer isso. Provavelmente algo similar ao que eu estou propondo aqui. Eu vou dar uma estudada sobre isso daqui. Vamos ver se é bom. Se a gente fosse estimar todo o tempo que a gente gastou nesse processo, daria mais ou menos 5 horas e 40 minutos ou 6 horas, no máximo. 3 horas a gente gastou fazendo um trabalho de modelagem e planejamento, que foi o que levou mais tempo. A execução do processo em si levou apenas 40 minutos. E alguns ajustes finais que a gente precisou fazer para que os testes passassem 2 horas. Para uma tarefa que, se não fosse essas ferramentas que temos à disposição hoje, eu acho que seria trabalho para uma semana. Então, eu acho que é bem bom, bastante promissor.